Como é que foi o trabalho da polícia à frente dessa prisão aí, desse pai e dessa mãe, que são acusados de uma barbárie, né, de um caso de estupro em Pimenta Bueno? Então, bom dia em primeiro lugar. É bom que ressaltar que esses casos envolvendo estupro de adolescentes, né, a gente chama de estupro de vulnerável, onde no seio familiar aí, essas crianças e adolescentes são abusadas por familiares, parentes, vizinhos, né? Isso ocorre muito, mais do que a gente imagina. Nesse caso específico, foram presos o pai biológico e a mãe biológica, né? Eles são acusados aí de estupro de vulnerável. O pai teria mantido relação sexual com suas duas filhas, né? Desde quando elas eram... Hoje elas já são adolescentes, mas desde quando eram crianças de 5, 6 anos, os relatos dão conta disso. Na verdade, o próprio pai confessou, posteriormente ele acabou confessando. Então ele foi preso por isso. Por que a mãe foi presa? Porque a mãe, ela foi conivente, ela protegeu o marido, né? E ela não fez seu papel dela, que seria denunciar, levar ao conhecimento das autoridades. Por que ela tem esse dever legal? Porque a lei diz que os pais são garantidores dos filhos. Então, eles têm um dever de proteção, dever de vigilância, dever de denunciar. E nesse caso, ela podia denunciar e devia, né? Ela pode, porque ela é livre para denunciar. Ela pode, porque ela pode procurar a Polícia Civil, pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar o Ministério Público, pode procurar a PM. Então, assim, ela efetivamente não denunciou porque não quis, né? Tem uns motivos dela, é dependência financeira. Realmente também, muitas mulheres, em razão dessa dependência financeira, né? É a desculpa que elas apregoam aí. Eu não tenho emprego, vou ficar sem assistência, então... Mas isso não justifica, é uma explicação, mas não justifica. Então, esse casal foi apreendido. É um caso emblemático e também serve assim para a gente chamar a população, né, para fazer a denúncia, porque a denúncia aqui na Polícia Civil é apurada, é algo sério. Se tivermos prova, o infrator vai preso. Então, assim, que a população não tenha medo, que a população denuncie, que a gente não pode admitir que uma criança e um adolescente sejam molestados, né, no próprio seio familiar. Para cada um nesse caso específico, qual é a pena que estão? Então, a pena do estupro de vulnerável, ele começa com 8 anos, de 8 a 15 anos. Nesse caso específico, foram 2 vítimas que foram abusadas, né? E elas foram abusadas de forma reiterada, então isso tem um aumento de pena. Então, em tese, se são 2 vítimas, seriam no mínimo 8 anos para cada vítima. Seria, em tese, o infrator começaria com 16 anos. Se ficar provado, se a gente conseguir provar nos autos, e acredito que não vai ter dificuldade para o judiciário condenar, que tá bem claro ali. Mas, assim, tudo é possível, né? Então, ele começaria com 16 anos de cadeia, fora a reiteração, porque tem a continuidade delitiva, porque ele não praticou em uma única execução. Ele manteve relação sexual com ela em várias oportunidades, né? E por ser pai também tem um aumento de pena, entendeu? E a mãe, apesar de ela não ter executado, mas como ela foi omissa, ela responde com essa pena aí, e aí o juiz vai dosar, já que ela é uma coautoria por omissão, certo? Ok. Houve a prisão do pai e da mãe posterior. Sim. Essas crianças, essas meninas, onde elas estão? Então, aí a assistência social, o Conselho Tutelar, são os órgãos aí responsáveis por procurar parentes, já que quando a pessoa não tem parentes, vai por abrigo, né, até o judiciário, junto com o Conselho Tutelar e a assistência social, procurar um local adequado, né. Primeiro, procurar um familiar, um avô, um tio, alguém que queira, que tenha condições, que queira e tenha condições de receber essa vítima, né. Se ela não tiver nenhum parente, vamos supor que não tem nenhum parente, ela vai para o abrigo, e aí esses pais também podem perder
a guarda pode perder o poder familiar aí, e esses adolescentes podem até ir para uma adoção futura, entendeu? Sim, no final do processo pode ocorrer isso. O senhor falou da forma repetida que está acontecendo esses casos em Pimenta. E teve outros casos também que a polícia conseguiu. A Polícia Civil, especificamente nesse mês de setembro, né? Foi um mês assim realmente que nos chamou atenção em razão dos inúmeros casos que aqui nos foram apresentados, né? Vizinhos abusando de adolescentes, de crianças e adolescentes. Esse é um caso, teve um inquérito aqui específico que ficou provado que o próprio infrator confessou, né? O Conselho Tutelar que nos trouxe essas informações, a gente foi investigar, conseguiu apurar, e inclusive com a confissão do investigado, né? Então, assim, eram 3 crianças e adolescentes da mesma família que o vizinho praticava esses abusos. Então, está sendo devidamente apurado. Tem um outro caso que o cidadão foi preso em 2013, onde, naquela oportunidade, a Polícia Civil pediu a prisão dele, porque ele abusava das enteadas, e ele foi preso, mas posteriormente ele foi solto, respondeu o processo em liberdade, foi condenado a 15 anos, e ele está respondendo em liberdade, em razão, a lei permite isso, né? Já que ele era primário, não tinha antecedentes naquela época, e respondeu o processo em liberdade, certo? Tinha emprego fixo. Agora, em 2019, a gente recebeu novamente denúncia desse mesmo cidadão, que ele estava abusando de mais três crianças e adolescentes, porque umas eram crianças e outras eram adolescentes. Inclusive, aí a gente pediu a prisão preventiva, né? Novamente, a juíza doutora Roberta concedeu, ele foi preso e junto com o próprio advogado, ele confessou que manteve relação sexual com uma adolescente de 13 anos. E essa adolescente de 13 anos, por exemplo, ela tem um corpo de menina, né? Não é uma moça formada, outra coisa. Ela está no âmbito familiar, então ele sabe da idade dela, né? Ele estava trocando o sexo por favores, né? Então, assim, realmente é um caso repugnante. E ele foi preso de novo. Então, é os casos assim, que mais chamaram a atenção esse mês de setembro, né? E aí a gente quer o quê? Que a população denuncie. Pessoas que... Às vezes a pessoa tem medo, vou na polícia, não vai dar nada, ainda fica com medo do infrator, mas vem aqui, sua identidade será preservada e a gente vai apurar. Tendo prova suficiente, esse cidadão vai ser preso, né? E qual que é a importância disso? É que outras vítimas não serão abusadas. Veja bem, esse caso específico que eu falei para você, do cara que foi preso em 2013, se ele estivesse na cadeia, ele não teria abusado de mais 3 adolescentes, entendeu? Então a nossa lei, não é culpa do juiz, da polícia, a nossa lei, ela permite isso. Então, em razão dessa omissão legislativa aí, em razão disso, mas pelo menos 3 vítimas sofreram abuso sexual. Você sabe que esses crimes, eles têm consequências e deletérias na personalidade da pessoa, né? Ser abusado sexualmente uma criança ou adolescente é consequência catastrófica aí pro resto da vida. Então, a gente tem que estar observando as crianças, os nossos adolescentes, né? Acompanhando a escola. Quem que abusa? Principalmente os parentes e vizinhos. Porque você não deixa seu filho com desconhecido. Eu deixo com avô, com tio, com primo, com meu vizinho, entendeu? E não é vítima de estupro apenas as meninas, os meninos também são vítimas de estupro, entendeu? Então, assim, no mês de junho ou maio também foi preso um outro investigado nosso aqui, onde ele é apontado como autor de abuso de três sobrinhas, entendeu? Inclusive uma sobrinha dele tentou suicídio, né? A pessoa fica tão abalada. Consequência, ela fica abalada, ela entra em depressão e ela tentou suicídio. Em razão dessa tentativa de suicídio, é que a família chamou mais atenção, a família foi fazer uma investigação porque aquilo, né? E acabou que essa menina de 13, 14 anos, ela confessou
que o tio havia abusado dela sexualmente há bastante tempo já. Nesse caso específico também, eu mesmo pedi a prisão preventiva, a doutora Roberta concedeu, e ele está preso, tem uns 90 dias já que ele está preso, e ele responde o processo dele está na fase de julgamento lá no judiciário, entendeu? Então, sim, é mais um caso que foi solucionado, que o cara está preso e está respondendo de acordo com os preceitos legais, né? Okay. O senhor falou da importância de denunciar. Existe um canal que a pessoa possa fazer essa denúncia? Olha, ou a pessoa vem aqui ou liga para a gente no próprio telefone, entendeu? Que é 3451-3918. A pessoa pode denunciar junto ao conselho, pode ir no MP, pode chamar a PM, mas aqui conosco, que é mais fácil, você vem, fala com o delegado, a gente preserva a sua identidade. Porque se você chamar a PM, por exemplo, a PM quer que você, né, coloque o seu nome. Quem é você? Porque esse é o procedimento da PM. Aqui na Polícia Civil é mais fácil, você vem e fala com o delegado. Você não quer registrar a ocorrência? Vem falar com o delegado. Quero ter uma audiência com o delegado. A gente marca, a gente ouve e aí a gente apura os fatos.